Vamos mais uma vez aplaudir aquele que é digno de todo louvor e toda glória. Vamos lá, dá um glória a Deus aí junto com as palmas. Aleluia! Glória a Deus. Irmãos, como eu disse, hoje nós vamos ter aqui um tempo muito precioso de estudo. Eu quero trabalhar esse tema com vocês, o relacionamento com a presença de Deus. Quantos aqui amam a presença de Deus? Amam esta presença. E sempre a Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, relata a presença com esse simbolismo da Arca da Aliança, que era Deus no meio do seu povo. Então nós vamos, como eu disse, fazer aqui um pequeno estudo, onde nós vamos caminhar por onde a arca esteve e tirar ali lições para as nossas vidas a respeito disso, de como esse povo se relacionou com a arca e aprender coisas, os acertos e erros desse relacionamento com a arca, com a presença de Deus. Amém? A primeira coisa que eu quero que você entenda, que Deus, Ele deseja ter intimidade com o seu povo. Ele nos chamou para sermos filhos de um pai amoroso, um pai que busca intimidade com seus filhos, amém? Agora eu quero que você entenda que intimidade não pode ser confundida com falta de reverência, falta de temor, sabe, esse reconhecimento de quem Ele é. Um dos grandes erros em qualquer tipo de relacionamento é quando a pessoa ela ultrapassa achando que por ser íntimo pode falar qualquer coisa, pode agir de qualquer forma, e isso destrói o relacionamento. Um casal, por mais íntimo que seja, não pode perder o respeito um para com o outro. Quando se perde o respeito, aquele casal está caminhando para o divórcio. Uma família, por mais íntima, por mais que o pai ou a mãe seja amigo dos seus filhos, seja aquele que brinca, que sabe, se joga no chão, que joga bola, ou seja, por mais íntimo que haja no relacionamento entre os pais e filhos, os filhos precisam olhar para o pai, ver como um amigo, um pai amoroso, mas saber que ele é a autoridade e nunca perder o respeito. Quem está entendendo aí? Quem está entendendo o que eu quero dizer? Não podemos perder isso. Não podemos confundir intimidade com esta liberdade, sabe, de fazer o que quiser e perder a reverência. Seja, como eu disse, em todos os relacionamentos, seja no teu trabalho, por mais que ali aquele que lidera a empresa, por mais que ele te dê liberdade, que você tenha intimidade, você precisa respeitar aquela liderança. Você precisa respeitar as lideranças eclesiásticas da igreja. Por mais que o pastor se apresente como um amigo, que esteja do teu lado, pode até jogar bola junto, fazer o que for, sabe? Mas você olha e sabe, é uma autoridade, é colocado por Deus, preciso respeitá-lo. E caminhando agora para a nossa mensagem, também não pode ser o erro diante da presença de Deus. Quando olhamos para Deus, vemos um Deus, como eu disse, um pai amoroso, que quer intimidade, que quer ser íntimo. A oração que o Senhor Jesus nos ensina é a oração do Pai Nosso. Ele diz, Pai nosso que estais nos céus. Ou seja, Ele quer ser este pai amoroso. Mas nunca se esqueça que o próximo versículo é santificado. Ou seja, Ele é santo. Ele é pai, mas Ele é santo, Ele é um Deus poderoso. João, por maior que era a intimidade do discípulo João, a ponto de deitar a sua cabeça, sabe, no peito de Jesus, ouvir ali o coração de Jesus bater, imagine essa intimidade que ele tinha, esse carinho, esse amor com Jesus. Mas quando ele chega em Apocalipse e ele enxerga Jesus em toda a sua glória, ele cai como morto, porque ele reconhece que ali existe um Deus santo, todo-poderoso, e Ele sabe o seu lugar. Não confunda esta liberdade, esta intimidade com falta de reverência, de temor. Nós não devemos nos relacionar com Deus de qualquer forma. E é aqui que nós vamos começar então a andar com a história da arca.
E vamos ver como que o povo se relacionou com a presença e a arca, ver os erros e os acertos. Bem, a arca, ela deu-se, ela iniciou, ela surgiu com Moisés no deserto do Sinai. Deus entrega aquele modelo, Moisés a constrói, e esteve junto do povo de Israel no deserto por 40 anos, na peregrinação pelo deserto. E a primeira forma que eu vejo aqui de um relacionamento errado é porque aquele povo no deserto quis terceirizar o seu relacionamento com Deus. Quando Deus chama o povo para si, para que eles pudessem subir no Monte Sinai, para que eles tivessem intimidade com o Pai, aquele povo olha, não, esse Deus aí, ele é santo demais, ele olha o fogo que está lá no monte, olha essa nuvem de glória. Faz o seguinte, Moisés, vai você, ouça tudo que Deus tem para falar, depois você desce e nos conta. Ou seja, você se relaciona com Deus e depois me conta o que Deus está querendo fazer. Querendo terceirizar. E a minha preocupação no dia de hoje, irmãos, é que muitas pessoas querem terceirizar o seu relacionamento com Deus. Sabe, irmãos, claro que nós pastores estamos aqui para orar por você, estamos aqui para te, explicar a palavra, mas a nossa posição não substitui a tua responsabilidade de ter o teu tempo com Deus, teu tempo de leitura, de estudo, de busca, o teu relacionamento com Deus. Não terceirize isso, não jogue essa responsabilidade para outros. É sua responsabilidade estar na presença dEle. Precisa buscar, não terceirize. Aquilo que eu disse sobre as dificuldades que nós estamos vendo hoje, onde um povo se acostumou em assistir um culto. É tão gostoso, ficar lá em casa, na internet, assistindo um culto, assistindo uma pregação. Aí você vê aquele povo adorando e fala, olha que bonito, que adoração bonita. Fica assistindo o povo adorar, fica assistindo aqui dentro da igreja, assistindo um povo cantando. Chega de assistir culto, não terceirize isso. Faça o teu culto, adore ao Senhor, se posicione diante de Deus. Agora, irmãos, preciso caminhar. Como eu disse, é um estudo que daria, eu ainda penso em escrever isso e transformar em várias aulas ou vários momentos aí. Vamos estar postando alguma coisa também na internet a respeito disso. Mas após esses 40 anos, Josué agora, ele entra na terra prometida. E levam então a arca até uma cidade, o tabernáculo com a arca, a cidade de Siló. E ali esteve presente naquela cidade por centenas de anos. E era a época dos juízes, após Josué, a época dos juízes. Para que você entenda o que era a época dos juízes. Não havia um rei sobre Israel. Então, era Deus que governava através de alguns homens que traziam esse direcionamento, que eram juízes. A Bíblia tem até um livro chamado Juízes, que conta sobre isso. E o que acontecia com o povo? O povo estava na presença de Deus, tudo bem. Daqui a pouco vinha apostasia, esfriava, distanciava da vontade de Deus. Vinha uma servidão, vinha alguma coisa sobre eles. E então eles se arrependiam, aí voltava a libertação através de algum juiz que Deus levantava, alguém que Deus levantava para direcionar o povo de novo. E isso se repetia por centenas de anos. O que aconteceu com a presença de Deus, com a arca? Ela ficou esquecida em Siló. Quantas pessoas estão esquecendo da presença de Deus? Está lá o tabernáculo, está lá talvez algumas pessoas na responsabilidade de oferecer sacrifícios, mas está lá em Siló. Eu tenho a vida aqui. Está lá o pastor na igreja, está lá o culto de domingo à noite, mas aqui eu tenho a minha vida. Segunda-feira eu não quero saber do que Deus está fazendo, do que Deus está falando. Eu vou ganhar dinheiro, eu vou trabalhar, eu vou fazer minhas coisas, eu vou estudar. Aí passa segunda, terça, quarta e nem se lembra da presença de Deus, esquecido. Sabe, irmãos, um outro caminho errado de relacionamento é deixar essa arca, a presença de Deus, esquecida. Mas no final do tempo dos juízes, nós vemos um sacerdote chamado Eli com seus filhos, que era Hofni e Finéias, e eles tiveram uma péssima ideia.
Eles falaram assim: olha, nós vamos guerrear contra os filisteus, nós vamos para um campo de batalha. E lembraram que a arca estava lá em Siló. Vamos fazer o seguinte: vamos pegar a arca e vamos levar junto com o nosso exército, porque aí a arca é a presença de Deus, e a arca então vai trazer a vitória sobre os filisteus. Quiseram fazer da arca um amuleto de sorte, um amuleto para alcançar bênçãos. Quantas pessoas hoje querem da mesma forma fazer da presença de Deus este amuleto de sorte, algo apenas para alcançar uma bênção, para alcançar uma casa própria, para alcançar um carro zero, uma promoção no trabalho. Isto não é relacionamento com Deus. O que aconteceu? Os filisteus venceram aquela batalha, 30.000 homens morreram, e a arca foi capturada e levada pelos filisteus. Eli, ao saber disso, cai para trás, morre. Uma das mulheres, a mulher de Finéias, um dos filhos de Eli, fica sabendo da morte, fica sabendo que a arca tinha sido levada. Ela estava grávida, ela dá à luz a uma criança, uma prematura, e dá nome para aquele filho, dizendo Icabode, que significa a glória se foi de Israel, retratando bem o que estava ali. Quando a pessoa, ela confunde esse relacionamento com Deus, achando que é este amuleto de sorte, que é apenas uma forma de você alcançar alguma promessa, alcançar uma bênção, a glória de Deus se retira. A arca agora é levada pelos filisteus, e é levada até a cidade de Asdod, aonde havia um templo chamado Templo de Dagon, um deus dos filisteus. E conta ali a história que eles pegam a arca então agora e levam e colocam dentro deste templo, aonde havia a imagem de Dagon. E a história é interessante porque eles colocam a arca lá, a presença de Deus lá dentro, junto com aqueles outros deuses que estavam, e o maior deles era Dagon. No outro dia, quando eles vão abrir aquele templo, eles olham, a imagem de Dagon estava caída no chão. Eles falam: não pode, o Dagon é o nosso Deus. Colocaram ele de pé de novo, e estava ali a arca. Aí no outro dia, quando eles entram, depois de uma noite, Dagon está caído de novo, suas mãos e a sua cabeça cortada. Sabe o que eles tentaram fazer aqui? Queriam colocar a presença de Deus, o Deus único e verdadeiro, como mais um Deus dentro da sua galeria de deuses. E quantas pessoas querem nos dias de hoje, não querem receber Jesus como seu único e suficiente Salvador, mas querem colocar Jesus, querem colocar Deus como mais um Deus dentro de vários outros que possui. Não funciona. Não é isso que Deus espera de nós. Ele é único, Ele é santo, Ele é digno, não há outro além dEle. Ele é o Deus que é suficiente para a nossa salvação e é o único digno de ser adorado. Não crie outros deuses. Aí a gente pensa na idolatria, mas tem muito crente que tem várias coisas que estão idolatrando. Tudo aquilo que você coloca acima de Deus, ou no mesmo nível de Deus, você está idolatrando. Se você coloca a tua família, a tua esposa, o teu esposo no mesmo nível de Deus, você está idolatrando ele. Se você coloca algo que você faz, um passeio, um sítio, um esporte, sei lá, um lazer, e coloca no mesmo nível, ou seja, você deixa de fazer a obra de Deus por causa dessas coisas, você colocou no mesmo nível de Deus. Você está idolatrando essas coisas. Você está colocando a presença de Deus nessa galeria de outros deuses e dizendo: fica aí, quando eu tiver tempo eu te adoro, agora eu tenho tempo para tudo isso aqui, mas para Deus agora não, quando eu tiver eu procuro. O Senhor Deus, Ele não é mais um Deus na tua vida, Ele é o único Deus, e a Ele toda a glória. Nós buscamos ao Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas, e sim, as demais coisas nos serão acrescentadas, amém? Você pode aplaudir e glorificar o Senhor por isso? Quando eles enxergam ali, então, aquele templo, né, o Dagon agora todo quebrado,
Eles falaram, não, chega, vamos levar embora. Ficaram com medo e levaram até uma outra cidade chamada Gate. E nessa cidade também a presença de Deus era tão forte, não havia essa intimidade, não era o lugar de Deus ali, era um povo, né, ímpio, um povo longe da presença de Deus. Começou a surgir tumores, pragas, ratos, ou seja, a cidade foi toda abalada. Ficaram mais uma vez com medo, levaram até Ecrom, novamente todas aquelas coisas horríveis, tumores, castigos tomando conta. Aí eles falaram, nós não podemos ficar com essa arca. Vamos construir uma carroça com bois, vamos colocar a arca na carroça, vamos colocar aqui algumas ofertas. Olha que coisa doida. Fizeram de ouro ratos de ouro e tumores de ouro. Não consigo nem imaginar como que é um tumor feito de ouro, né? Deve ser uma coisa horrível. E colocou tudo ali como ofertas. E mandaram aquele boi, aquela carroça embora. Lá vai agora aquela carroça levando a arca. E chega até Bet-Semes. E ali havia ceifeiros. E havia ali homens no campo, e quando eles enxergam aquela carroça trazendo a arca, eles lembram, opa, é a arca que representa o Deus de Israel, vamos lá ver. Abriram a arca, quiseram mexer na arca, totalmente sem reverência. Deus castigou aquele povo, mais de 50.000 pessoas morreram. Quando se relaciona com Deus sem temor, sem reverência, a morte vem. Deus, Ele é Pai, mas Ele é santo. Ele é santo. Não brinque com as coisas de Deus, não brinque com Deus. Viva uma vida séria diante do Senhor, em santidade, porque Ele é santo. Com medo, pediram para o povo de Quiriate-Jearim para que levasse a arca, levaram ela até a casa de Abinadab. Deixaram o filho dele lá, Eleazar, guardando a arca. Ficou mais 100 anos ali esquecida. Mais 100 anos ali. Finalmente agora passou o tempo dos juízes. Entrou o tempo dos reis. Ou seja, o povo falou assim, a gente quer ficar igual os outros povos. Esse negócio que Deus governa a gente através de profeta, de juiz, não dá certo não. Queremos um rei que vai nos governar. Deus falou, ok. Vocês não querem que eu governe? Vou botar um rei. Veio Saul. Saul até pensou em buscar a arca, mas quando ele viu que a arca se encontrava em lugares onde os filisteus dominavam, teria que passar pelos filisteus, ele falou, tá difícil demais de buscar essa arca, não vou buscar não. Por causa das dificuldades, desistiu de trazer a arca. Todo o reino de Saul, o reinado de Saul. Se você quer a presença de Deus, você precisa buscar com perseverança. Não importa as dificuldades, não importa as perseguições que possam existir. Pessoas que veem, você agora virou crente, agora você é Bíblia, né? Zé da Bíblia, e vem aquelas provocações, vem aquelas zombarias. Aí aquela pessoa que é igual Saul fala assim, vou desistir de buscar a presença de Deus. É muita perseguição. É muita luta, vem uma pandemia. Eu costumo dizer que a pandemia potencializou aquilo que você já tinha. Se antes da pandemia você estava bem com Deus, estava buscando a presença de Deus, a pandemia te deixou ainda melhor com Deus. Mas se antes você já estava meio capengando, meio querendo desanimar, a pandemia esfriou muita gente. Os problemas vieram e a pessoa desiste da presença. As dificuldades surgiram e a pessoa desiste de buscar a presença. Ou uma proposta que o mundo oferece, um relacionamento, um romance, e já abandona tudo. Senhor, eu serei fiel até a morte, eu vou seguir. Aí aparece lá um rapazinho, uma moça, já larga tudo e já vai para o mundão por causa do rapaz e da moça. Larga tudo e desiste de viver a intimidade com Deus por causa de alguma proposta que o mundo oferece.
deixa eu te falar, não existe nada neste mundo que se compara à presença de Deus. Não há nada que esse mundo possa oferecer que vai nos tirar da presença deste Deus Todo-Poderoso. Nós vamos ser fiéis até a morte e vamos um dia nos encontrar com Ele. Aleluia! Seja fiel, persevere na sua caminhada com Cristo. Depois de Saul veio Davi, segundo rei. Davi, antes de acertar, que eu quero estar terminando a mensagem sobre o acerto de Davi com a presença, mas antes ele erra. Por quê? Porque ele vai buscar, junto com uma comitiva, buscar a arca, que estava lá longe. Só que ele pega e fala, vamos trazer. A arca veio até aqui, através de uma carroça com bois. Vamos embora, vamos fazer a mesma coisa. É rapidinho, a gente chega lá em Jerusalém. E queria trazer para Jerusalém. Deixa eu abrir parênteses aqui, antes de entrar no que é. Siló, ainda existia o tabernáculo sem a arca. Os rituais, as cerimônias do tabernáculo continuavam, os levitas sacrificando animais, aquele negócio todo continuava sem a presença. Isso me preocupa, porque após, lá na frente, quando Babilônia conquista Jerusalém e o templo é destruído, ali some, é o final da arca. Nem o templo de Herodes, o templo em que Jesus esteve presente, já não tinha arca, a arca sumiu ali. Ninguém sabe o que aconteceu, se Deus tomou para si. Alguns dizem que quando estavam invadindo, os judeus fizeram túneis e esconderam a arca lá embaixo. Então está escondida, está enterrada. Ninguém sabe se foi levado e derreteram, ninguém sabe. Mas a questão é que o templo, tanto o tabernáculo em Siló e o templo depois da Babilônia, continuou com o seu ritual, com a sua rotina, sem a arca, sem a presença. Esses dias atrás eu vi um pregador muito famoso, ele disse assim, se o Espírito Santo se retirar da igreja hoje, muitos que estão na igreja nem vão perceber a diferença dos cultos. Por quê? Porque se acostumaram com a rotina. Gostam de uma música bonita, gostam, do ambiente, gostam de uma palavra motivacional, está tudo bom. Mas relacionamento com a presença já não estão tendo mais. Gosto da amizade dos irmãos. Ou seja, o Espírito Santo se retirando, continua a música bonita, pode continuar uma pregação, alguém eloquente aqui falando, pode continuar até a amizade entre as pessoas. E a pessoa nem percebe, porque deixou de ter intimidade com o Espírito Santo. Amados, nós não podemos viver dessa forma. Eu não aceito uma igreja que não tenha a presença, a glória, a unção de Deus. Seja o que for, o preço que for necessário, nós vamos pagar, nós não abrimos mão disso. Nós queremos e amamos a presença de Deus. Pode faltar tudo, pode faltar conjunto, pode faltar som, luz, pode faltar o que for. A única coisa que não pode faltar aqui é a presença gloriosa do Espírito Santo de Deus. E Ele está nesta noite agindo aqui em nossas vidas. Aleluia! Oh, labaxere candalaia. Agora Davi, ele imita os filisteus. Ele não vai naquilo que é o que Deus tinha orientado, os princípios que Deus tinha colocado. Ele quis fazer algo até honroso, algo que era valoroso, trazer a arca para Jerusalém. Só que ele quis fazer algo não segundo a vontade de Deus, queria fazer algo para Deus, mas não segundo a vontade de Deus. Quis fazer algo para Deus segundo a sua própria vontade. Isso é uma falha de muitas pessoas. Eu quero fazer algo para Deus, mas eu quero fazer o que eu gosto, o que eu quero, é do meu jeito. Não, esse jeito que o pastor está falando está ruim demais, é do meu jeito. É do jeito que Deus quer. Tem uma história que eu vi, uma história fictícia, mas vale a pena para ilustrar. Tinha ali uma pessoa
sabe, falou assim, eu amo fazer bolo e eu vou me especializar no bolo de chocolate. Eu vou dedicar a minha vida inteira para conseguir a receita do melhor bolo de chocolate que esse mundo já conheceu. E o dia que eu me encontrar com Jesus, eu vou falar para ele, Jesus, eu dediquei toda a minha vida para fazer esse bolo de chocolate para o Senhor. É o melhor bolo do mundo, de todos os tempos. E eu fiz especialmente para o Senhor. Chegou o grande dia, lá vai ela com o bolo. E chega até Jesus, olha, eu gastei minha vida pensando no Senhor, fazer o melhor para o Senhor. E está aqui um bolo, o melhor bolo de chocolate que o mundo já conheceu para o Senhor Jesus. Jesus olha, puxa, que legal. Deixa eu falar uma coisa. Eu gosto de bolo de laranja. Eu não gosto de bolo de chocolate. Gabriel, vem cá, Gabriel. Olha lá vem Gabriel. O anjo de Gabriel. Você gosta de bolo de chocolate? Dá para ele. Ele gosta, eu não gosto não. Sabe o que aquela mulher fez nessa história? Ela fez algo até valoroso. Quis dar o melhor que ela podia fazer para Deus. Mas nunca perguntou o que Deus gosta. O que Deus quer. Fez o que ela gostava. Tem muita gente que dedica a sua vida achando que está fazendo o melhor para Deus. Mas talvez não seja o que Deus gostaria que você fizesse. Busque na intimidade com Ele. Propósito, aquilo que eu preguei semana passada, o seu propósito, o seu chamado. Irmãos, eu preciso andar. E por último é isto. Ele copiou técnicas, copiou aquilo que os filisteus fizeram. Não deu certo. O que aconteceu? Estava sobre aquela carroça, um boi tropeça. Uzá, que estava ali, tenta segurar a arca. Ele é morto na hora. Porque Deus, ele tinha entregue a forma que deveria ser carregada a arca. Davi, então, ele deixa essa arca agora na casa de Obed-edom por 3 meses. E o que ele faz? Ele volta para os princípios da lei, da palavra. O que eu fiz de errado? O que Deus espera? Qual é a forma que Deus quer? E ele percebe que ele estava fazendo de forma errada, carregando sobre bois a arca. A arca, que é a presença de Deus, deve ser levada por homens de Deus. São homens que carregam a presença. São os levitas que carregam a presença. Sabe, irmãos, Davi, ele faz algo aqui que me chama a atenção. Nós poderíamos ficar aqui, sabe, eu quero um dia voltar a meditar isso com vocês. Talvez até leve isso para outros níveis de estudos, porque se olharmos aqui em Atos há uma profecia a respeito da tenda de Davi. Deus, ele declara que será reerguida, levantada a tenda de Davi. Não é o tabernáculo de Moisés, não é o templo de Salomão, não é o templo de Herodes, é a tenda de Davi, porque são coisas ali maravilhosas dentro dessa tenda que Davi ergue. Mas eu quero chamar a tua atenção que Davi pega a arca e não leva para Siló, aonde estava o tabernáculo, os rituais. Ele ama tanto a presença de Deus, que ele traz a arca e faz essa tenda na sua cidade, cidade de Davi, Jerusalém. Isso aqui me traz um ensinamento violento. Está aqui, 1 Crônicas 15, verso 1. Fez também Davi casas para si mesmo, na casa de Davi, e preparou um lugar, essa tenda, para a arca de Deus, na cidade dele. O que Davi fez? Davi disse assim: eu amo a presença de Deus, e eu recuso governar Israel sem a presença. Eu quero que a presença de Deus, a arca, esteja comigo na posição de governo. Eu não vou liderar Israel, governar Israel, ser rei de Israel, segundo o que eu acho, mas eu quero que seja dirigida pela presença de Deus. E aqui eu estou caminhando para o final. Davi, como um adorador, ele tinha no seu coração governar a nação de Israel a partir da presença de Deus. Que eu quero que você entenda, que você saia daqui nesta noite, sabe, colocando isso em prática, se ainda você não faz. Que você conduza a sua vida, sabe, compreendendo que existe um
trono no seu coração, e esse trono você tem que abrir mão dele. Não é você que governa a sua vida, é Deus que tem que sentar neste trono, sabe? Traga a presença para o local de governo. Davi não queria a presença lá longe em Siló. Davi queria a presença de Deus no trono, no governo, e que todos nós hoje, que somos o templo do Espírito Santo, possamos dizer: eu recuso, eu não quero viver uma vida segundo as minhas próprias vontades, mas eu quero viver uma vida aonde há um trono que governa a minha vida, que direciona a minha vida, e esse trono pertence ao Senhor Deus, é Ele que está no trono da minha vida. É Ele que tem que ser aquele que governa a tua vida. Traga Ele para o centro. Você vai trabalhar, você vai estudar, você vai fazer qualquer coisa, você não está sozinho, você sai dizendo: Deus, a minha vida te pertence, o que o Senhor quer fazer através de mim hoje? É Ele no centro, é Ele no governo da sua vida. Irmãos, Davi, ele amava a presença de Deus, e ele amava a casa de Deus. Davi, ele diz no Salmo 26, verso 8, eu amo, Senhor, o lugar da sua habitação, aonde a tua glória habita. Davi, ele tinha uma aliança com a casa do Pai. Eu quero orar com você agora, e que você possa analisar como que está a tua vida. Será que em algum daqueles lugares onde as pessoas estavam se relacionando de forma errada, será que você está lá? Você está com aquele tipo de relacionamento? Dá tempo de você falar: Deus, vem para o centro, vem para o governo. Eu não quero o Senhor lá em Siló, num ritual religioso, em cerimônias religiosas. Eu quero o Senhor aqui, aonde é o centro de comando, aonde é a cidade de Davi, aonde está o meu trono. A partir de agora, eu saio deste trono, eu abro espaço para que o Senhor Deus, que é o Rei dos Reis, sente no trono da minha vida. Você pode ficar de pé. Eu gostaria que você orasse agora, que você fizesse essa oração. É você e Deus. Tire alguns minutinhos para conversar com o Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aonde o Senhor está? Como que está o teu relacionamento com a presença de Deus? Como está a sua aliança com a casa do Senhor? É uma noite, ó Deus, de renovo. É noite, Senhor, de renovarmos a nossa aliança, trazermos a presença de Deus que talvez ficou esquecida, talvez estava no meio de outros deuses, talvez estava ali, Senhor, em lugares errados, relacionamentos errados, e falar: vem, toma o teu lugar. Vem para o centro, vem para o trono, vem para o meu coração, governe a minha vida. Seja feita a tua vontade, Senhor, na minha vida. Seja feito, não a minha vontade, o Senhor é que governa, o Senhor que é o Rei sobre a minha vida, o Senhor quer assumir o controle da tua vida, o Senhor quer assumir o controle da tua família. Abre espaço para que Ele reine sobre a tua casa, abre espaço, Divinópolis, para que Jesus reine sobre esta cidade, abre espaço, Brasil, para que Deus reine sobre esta nação. Chega de deixar esta presença de Deus esquecida ou igualada a outros deuses. Vem, Senhor, e toma o teu lugar. Há um trono, há um lugar que comanda, e este lugar nós declaramos que é teu, Senhor. Este trono é seu, Senhor. Aleluia, faz isso, ó Pai, faz isso. Te amamos, Jesus, te amamos. Aleluia. Amados, gostaria que você visse essa última referência.
Fica de pé mesmo, já vamos encerrar. 1 Crônicas 29:3. Davi, ele diz: além disso, pelo amor ao templo, à casa de Deus, agora eu entrego as minhas próprias riquezas, ouro e prata, para o templo do meu Deus. Davi estava dizendo: eu tenho uma aliança de amparo, de cuidado com a casa do meu Pai. Eu quero chamar você a renovar isto, a ter uma aliança de cuidado com a casa. Sabe, irmãos, todos têm passado momentos difíceis, mas a obra de Deus não pode parar. Nós precisamos continuar fazendo a obra de Deus. Sabe, é tempo de nós falarmos: olha, eu tenho uma aliança com a casa do Senhor. Eu vou estar, sabe, não só falando de ofertas, como Davi ele coloca, mas eu digo até mesmo de vidas. Nós estamos, sabe, precisando de tantos voluntários, seja em todas as áreas da igreja. E muitas pessoas estão dizendo: agora não tenho mais tempo, agora não dá mais, eu estou ocupado demais. Fala assim comigo: eu tenho uma aliança de cuidado com a casa do meu Pai. Quem tem aliança não foge. Quem tem aliança, sabe, não se afasta. Quem tem aliança está preocupado e quer o melhor. É tempo de voltarmos. É tempo de voltarmos para as células. É tempo de voltarmos com os nossos cultos. É tempo de voltarmos com os grupos missionários, sabe, com tudo, diaconato, louvor. É tempo de voltarmos. É tempo de nos afastarmos. Nós temos uma aliança de amparo, de cuidado. Fala-se comigo: eu cuido da casa do Pai, e o Pai cuida da minha casa. Isto é aliança. Diaconato, por favor, pode entregar, né? Pode entregar. Isto é aliança. Isto é aliança. Aliança é um compromisso mútuo. Você cuida da casa do Pai e o Pai cuida da sua casa. Por isso nós estamos entregando em tuas mãos. Já tenho aqui comigo este envelope onde está escrito: eu tenho uma aliança de cuidado. É tempo de mostrarmos o nosso amor. É tempo de nós dedicarmos, como Davi fez. Eu amo a casa de Deus. Eu vou honrar na casa do Senhor com os meus bens, com as minhas próprias riquezas, ouro, prata. O templo de Deus precisa. Então você vai levar e você vai preparar uma oferta, vai separar o seu dízimo. E agora, em agosto, até a Santa Ceia, você vai estar trazendo como uma atitude de fé: eu amo e eu cuido a casa do Pai, e o Pai cuida da minha casa. Amém? Erga aos céus este envelope. Já vamos fazer uma última oração de consagração e já abençoando a tua família, abençoando a tua semana em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu creio, ó Pai, nesta palavra que ministramos nesta noite. Nós temos uma aliança de cuidado com a Tua casa. Nós temos, Senhor, uma aliança. Nós amamos a Tua presença. Nós não terceirizamos isso. Não vamos deixar para outros. Não vamos, Senhor, igualar a outras coisas. Mas vamos trazer, como Davi, a Tua presença para o centro, para o governo da nossa vida. E vamos firmar esta aliança de cuidado. Porque eu sei que aquele que cuida da casa de Deus, Deus estará cuidando da sua casa. Deus amado, por isso eu creio que esta semana será uma semana de vitórias, uma semana onde veremos o teu cuidado sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso trabalho. Em nome de Jesus, veremos uma semana de realizações, de conquistas. Nós veremos uma semana de vitórias. Deus amado, seja para aqueles que estão aqui, seja para aqueles que estão em casa acompanhando esse culto online. Em nome de Jesus, seja uma semana, dias em que possamos ver Deus no centro, no governo. E quando Deus está governando, tudo vai bem, as coisas acontecem, o sobrenatural acontece. Por isso eu declaro uma semana de vitórias, uma semana de bênçãos, uma semana de realizações. Em nome de Jesus eu oro. Deus amado, leva-nos em paz e em segurança de volta para nossa casa e possamos viver, sim, ó Pai, esta semana debaixo desse mover glorioso do Teu Espírito. É o que nós oramos e já agradecemos. Que o grande amor de Deus Pai e a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Santo Espírito de Deus
e seja com todos nós hoje e sempre. Deus te abençoe. Você tem uma aliança com o Senhor. Não desperdice.